O ruído que não ia embora e que veio do início do universo. Como um defeito em uma antena, revelou o eco do Big Bang. E por que isso prova que micro-ondas não são o vilão que você imagina? E se eu te dissesse que o mesmo tipo de radiação do seu micro-ondas está vindo do universo inteiro o tempo todo? E mais, ela é tão antiga quanto o próprio cosmos. Essa história começa com um problema técnico. Nos anos 1960, os astrônomos Arno Penzias e Robert Wilson estavam trabalhando com uma antena de rádio extremamente sensível. O objetivo era observar sinais vindos do espaço, mas havia um ruído, um chiado persistente. E o mais estranho, não importava para onde apontavam a antena, o ruído continuava lá. Eles testaram tudo: instrumentos, circuitos, interferências externas. Limparam a antena, removeram sujeira, ajustaram cada detalhe possível, mas nada fazia o ruído desaparecer. Era como se o problema não estivesse no equipamento, e sim no próprio universo. E de certa forma, era exatamente isso. O que Penzias e Wilson haviam detectado não era uma falha técnica, mas um sinal real. Uma radiação fraca, uniforme, vinda de todas as direções do céu. Uma radiação que já havia sido prevista anos antes por físicos como George Gamow e que hoje nós conhecemos como radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Ela é literalmente o eco do Big Bang, uma espécie de luz fóssil emitida quando o universo ainda era jovem, quente e denso, e que continua viajando pelo espaço até hoje. E aqui está o ponto que conecta tudo. Essa radiação está na faixa das micro-ondas, ou seja, o mesmo tipo de radiação que você usa para aquecer comida. O que levanta uma pergunta inevitável: essas micro-ondas que estão por todo o universo não são perigosas? A resposta é simples. Micro-ondas são apenas uma forma de radiação eletromagnética, assim como a luz visível, as ondas de rádio e os raios-x. A diferença entre elas está na energia, e as micro-ondas têm baixa energia. Elas não têm energia suficiente para quebrar moléculas, alterar o DNA ou causar câncer. O que elas fazem em altas intensidades, como dentro de um forno, é apenas interagir com certas moléculas, agitando elas e gerando calor. Mas não de qualquer jeito. Moléculas de água têm uma característica especial. Elas funcionam como pequenos dipolos elétricos, com uma região levemente positiva e outra levemente negativa. Quando expostas às micro-ondas, essas moléculas começam a girar rapidamente, tentando se alinhar ao campo elétrico que oscila o tempo todo. Esse movimento constante aumenta a agitação das moléculas, e é isso que percebemos como calor. Nada além disso. Se fossem, se fossem perigosas por natureza, teríamos um problema muito maior, porque o universo inteiro está imerso nelas. A radiação cósmica de fundo está atravessando seu corpo neste exato momento. Ela sempre esteve, desde antes da formação das estrelas, dos planetas e até de nós mesmos. E ainda assim, ela é completamente inofensiva. Então, da próxima vez que alguém disser que micro-ondas causam câncer, vale lembrar: o mesmo tipo de radiação que aquece seu almoço também carrega uma mensagem de 13,8 bilhões de anos. Um sussurro antigo, um ruído que não ia embora porque nunca foi um erro. Era só o universo falando. Se você gostou, pode se inscrever gratuitamente no Caderno da Ciência para receber os próximos textos.